Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de termodinâmica. E falando em termodinâmica, é impossível a gente não comentar do experimento de Joule, ou Joule, né? Mas a pronúncia correta seria Joule, o equivalente mecânico do calor. Bom, mas o que é esse equivalente mecânico do calor? Antes de nada, vamos ver um pouquinho de história. Olha só. James Prescott Joule, ele foi um britânico, nascido em 1818, né? E foi filho de um cervejeiro, um grande cervejeiro das redondezas. E por causa disso, ele era apaixonado pelo funcionamento das máquinas que estavam lá na cervejaria, desde pequeno, né? E o pai dele achava que o ensino era melhor se fosse um ensino mais pontual, ou seja, um homeschooling, né? Estudando em casa. E aí os professores eram contratados. E um desses professores foi John Dalton. Isso, esse mesmo. Ninguém mais, ninguém menos que aquele que desenvolveu o modelo atômico de Dalton. Exatamente, John Dalton. É? Ele gostava muito de ciências, ele sempre tentou desenvolver vários conceitos, suas contribuições foram muito importantes. Porém, né, a sua principal importância foi essa que a gente vai estudar hoje, que é a transformação de energia térmica em mecânica, certo? Ou energia mecânica em térmica, né, que foi o experimento de Joule. Ele morreu em 1889, aos 70 anos de idade, né? E em sua homenagem, o Sistema Internacional de Unidades colocou como unidade de energia o Joule, né? Mas isso vocês já sabiam. Bom, como que era o experimento de Joule? Vocês podem olhar ali, ó, que aqui nós temos um esquema. Esse esquema é um desenho do original que ele desenvolveu lá em 1800, onde você tinha um sistema composto por roldanas, por fios, uma pá que estava embebida dentro de água, um termômetro, certo? Para a gente poder medir a variação de temperatura. Mas assim está muito ruim, né? Vamos melhorar? Olha só. Aqui a gente tem um esqueminha semelhante ao que Julie fez. Nós temos aqui, ó, dois pesos, um peso desse lado, um outro peso desse lado. Eles estão coligados com uma roldana num eixo principal. Logicamente, a hora que esses pesos forem soltos, esse eixo gira, girando as pás, não é mesmo? Fazendo a temperatura do termômetro aumentar. Não é isso? Então vamos ver se a gente entendeu. Primeira coisa, a hora que solta o peso, ele desce. O que eu tenho? Energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética. Por quê? O, o peso caindo vai fazer com que as pás girem. Então eu estou transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Só que essa energia cinética faz o quê? Agita as moléculas. Vocês sabem que a agitação molecular causa o quê? Aumento de temperatura. Então eu transformo em energia térmica. Mas o que é essa energia térmica? Nada mais, nada menos a quantidade de calor que o termômetro recebe da água. Então ele conseguiu comprovar que a energia pode ser transformada em calor. Então eu posso transformar energia mecânica em calor. É isso que Joule conseguiu comprovar com esse experimento. Mas a gente pode ver isso através de fórmulas. Olha só, ele diz que energia potencial gravitacional é igual à variação da quantidade de calor que nesse caso foi recebida pelo termômetro, não é isso? Mas o que eu sei? Eu sei que energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. E eu sei que ΔQ, ou seja, variação da quantidade de calor, é igual a mc ΔT. Se eu substituir, eu percebo que eu tenho o quê? A massa dos blocos multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura tem que ser igual ao quê? A massa da água deslocada multiplicada pelo calor específico, que é da água também, e a variação de temperatura. Com essa equação eu consigo descobrir qual que é a elevação de temperatura naquele termômetro, certo? Se eu tiver as informações que eu preciso, eu consigo descobrir qual é a variação de temperatura, ou seja, quanto de energia foi fornecida para a água naquele momento. Vamos fazer um exemplo?
Considere que o objeto ao lado tenha uma massa de 6 kg e que ele caia de uma altura de 2 metros por 25 vezes. Calcule a quantidade de energia transmitida para a água. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece? Eu tenho esse peso aqui, esse peso vai ser jogado para baixo 25 vezes e vai fazer girar essa pá aqui que vai aquecer a água, certo? Então, a primeira coisa que eu quero é saber quanto de energia que eu vou transmitir para a água. Primeira coisa, o que eu tenho? Bom, eu tenho a massa, que são 6 quilos, eu tenho a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e tenho a altura, que é 2 metros. Só que são 2 metros mais 25 vezes, então ao todo é como se eu tivesse soltado de uma altura de 50 metros. O que eu vou fazer agora? Jogo na equação, né? Energia potencial gravitacional é igual a massa, gravidade e altura. Troco letra por número, 6 quilos, 10 é a gravidade e H, que é 50. Multiplicando tudo, tenho 3.000 joules. Esse é o valor da energia que foi transmitida para a água, certo? Bom, o que mais? Qual é a variação de temperatura de 50 gramas de água? Bom, aí vocês podem pensar, fácil demais, né? Vamos ver que informações eu tenho. Eu sei que energia potencial gravitacional é igual à variação da quantidade de calor. E eu sei, então, que a quantidade de calor é de 3.000 joules, certo? Só que tem um probleminha. Quantidade de calor não é em joule. Quantidade de calor é em calorias. Então, eu preciso saber quanto que vale uma caloria, né? A partir do momento que eu tenho o valor de joules. E aqui está a equação, a relaçãozinha. Ó. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, é lógico, é só dividir por 4,2, deu 714,3 calorias. Esse é o meu ΔQ. O que eu faço agora? Agora eu vou jogar na equação, né? Bom, a massa eu tenho? Tenho a massa, só que a massa da água é 500 gramas. Qual que é o calor específico da água? É 1. Lembra que a gente sabe que o calor específico da água é sempre 1? E eu tenho o ΔT, que é a variação da temperatura, que é o que eu quero, não é isso? Então, troco letra por número. No lugar de ΔQ, eu coloco 714,3. No lugar da massa, coloco 500. No lugar do C, coloco 1 e vou achar ΔT. Passo para lá dividindo, né? Porque 500 vezes 1 é 500. Ficou quanto? ΔT igual a 714,3 dividido por 500. Fazendo a conta, deu um aumento de 1,43 graus Celsius. Então, a temperatura da água foi elevada em praticamente 1,5 grau. Certo? Não é difícil, não é mesmo? Entendido como é que funciona? Vamos fazer mais um? Um projétil de chumbo, 10 gramas, ou 0,01 quilos. Ó, perceberam que tem informação em gramas e em quilos? Por quê? Quando a gente estiver trabalhando com energia, a gente usa em quilos. Quando a gente estiver usando calorias, a gente usa em gramas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Movendo-se a 400 metros por segundo, perde toda a sua energia cinética ao colidir com uma parede de aço. Tá vendo? Agora é energia cinética. Mas vocês lembram que uma energia sempre se transforma na outra? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O que deve ter acontecido com a temperatura do projétil após a colisão? Então, vamos lá. Primeiro, lógico, a temperatura aumenta, pois a energia cinética se transforma em calor pelo atrito com o ar. Simples, certo? Então, a temperatura do projétil deverá aumentar, com certeza, né? Bom, supondo que toda a energia cinética do projétil tenha sido empregada para elevar sua temperatura, calcule a quantidade de calor recebida por ele na colisão com a parede de aço. Então, vamos ver o que eu tenho? Eu sei que a massa é de 0,01 quilos, a velocidade é de 400 metros por segundo, então eu quero saber o quê? Eu quero saber a quantidade de calor, mas para isso eu preciso saber a energia cinética, não é mesmo? Porque está dizendo que toda energia cinética virou calor, então eu tenho que achar a energia cinética. Energia cinética, massa vezes velocidade dividido por 2, troco letra por número, não é isso? 0,01 que é a massa, 400 ao quadrado que é a velocidade, dividido por 2. Fazendo essa conta, né, o 400 vira 160.000, né? Dividido por 2, ficou 0,01 vezes 80.000, que deu 800 joules. Essa energia equivale exatamente à quantidade de calor que foi passada para o projétil. Tá certo? Bom, e agora, qual que será a temperatura do projétil após a colisão? Olha só,
que eu sei? Eu sei que o projétil é de chumbo, então eu tenho um calor específico e eu tenho a temperatura inicial do projétil, que é de 25 graus Celsius. Então o que eu vou fazer? Primeiro, o que eu tenho? Massa 10 gramas, calor específico 0,031, temperatura inicial 25 e eu quero a temperatura final, certo? Então eu vou fazer o quê? Jogar na equação? ΔQ igual a MC ΔT, certo? Então fica fácil, mas lembrem-se, uma caloria igual a 4,2 joules. O meu resultado tinha sido em joules, 800 joules. Sou obrigado a transformar em caloria. Dividido por 4,2, eu tenho o quê? 190,5 calorias. Tá certo? Bom, agora que eu sei o valor, é só trocar na fórmula, não é mesmo? Por quê? Esse valor vai ali para eu poder substituir. Então ficou 190,5 igual a 10, porque a massa é 10, calor específico 0,031 e o ΔT. Fazendo as contas, deu 190,5 igual a 0,31, porque eu multipliquei por 10, não é isso? E passo agora dividindo. Passando dividindo, o que vai acontecer? 190,5 dividido por 0,31 deu quanto? 614,5. Mas isso não é a temperatura do projétil após a colisão, isso daí é a variação da temperatura. Então, vamos continuar aqui, ó. Eu só mudei o slide para ficar mais fácil. Então, se eu tenho o ΔT, eu sei que ΔT é temperatura final menos inicial, não é isso? Então, substituindo ali, 614,5 é igual a quanto? Temperatura final menos 25, porque a gente sabe que a temperatura inicial é 25, não é isso? Passo 25 para lá somando, não é isso? Ficou 614,5 mais 25, que nos deu 639,5 graus Celsius. Tá certo? Só que tem um probleminha, não sei se vocês perceberam, né? Olha só, qual que é o ponto de fusão do chumbo? É 327. E se a temperatura final do chumbo é de 639,5, significa que, pelas contas, o chumbo deveria ter derretido há muito tempo, não é isso? Então esse exercício acaba sendo um absurdo, não é mesmo? Porque é impossível você fazer com que o chumbo fique sólido até bater na parede, não é mesmo? Com essa variação de temperatura. Então a variação de temperatura tem que ser muito menor, tá? Certo? Então é um absurdo, né, o exercício do jeito que ele foi produzido, né? Tá certo? Bom, mas entendendo como é que funciona? Então é desse jeito que a gente tem que levar as coisas para poder resolver um exercício, né, do jeito que é pedido. Tudo certo? Aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, sem muita dificuldade. Podem dar um print aí se vocês quiserem, tá? E mais um aqui só para terminar, certo? Espero que tenha ficado fácil de entender como é que a gente faz para calcular a transformação de energia mecânica em energia térmica. Até mais!